Fala galera, seja bem-vindo ao canal O Comentarista Sincero. Vamos para o vídeo de hoje. Vamos falar aí do Neto, do programa Os Donos da Bola. O dono do programa Os Donos da Bola está pensando em virar presidente do Corinthians na próxima eleição. Já deixando todo o crédito para o canal Os Donos da Bola. Já segue, curte, compartilha, ativa o sininho para mais vídeos como esse. Valeu! Fazendo mal pro Corinthians, diga-se de passagem, queria que a sua mãe, a nega, fizesse aquele negócio lá, porque eu vou conversar com o seu Johnny, vou conversar com o Schneider ano que vem, eu não sei não se eu não vou me candidatar. Não sei não. Bom, para quem não sabe aí, o Neto renovou seu contrato com o Grupo Bandeirantes, né, tendo 2 canais aí na televisão, sendo Os Donos da Bola, tendo 2 programas, perdão, Os Donos da Bola, e também o Apito Final, que passa aos domingos, né? Porque quem tem pro Corinthians hoje anunciou Osmar Stabile? Você tem alguns candidatos, potenciais candidatos. Quem seria? O Rosala Santoro nos bastidores. Ganho. Que vai ser candidato. Eu ganho dele. O Herói Vicente, imagino que vai seria ser meu vice. O seu vice, exatamente. Entre outros componentes, a gente fica curioso para saber quem o André Sanches apoia. Ganha. Romeu Tuma declaradamente tem eu dou 2 mil votos para ele de vantagem pro Romeu Tuma na hora que eu me candidatar com o fiel torcedor. André Negão, você ganha? Ganho também. Você ganha tudo, mano. Realmente, né? Se for parar para pensar no lado do torcedor, o Neto é muito forte. Só que, assim como todo clube, né, tem questões políticas internas. Então, muitas pessoas querem que o Neto ganhe, mas também muitas pessoas dentro do clube podem querer que o Neto não ganhe. Principalmente por conta da questão do escândalo político, né? Então, tem pessoas que lá dentro têm aliados das antigas gestões, né, e querem que essas gestões aí permaneçam no comando, né? Tivemos há pouco tempo atrás aí o afastamento, né, do presidente Augusto Melo por envolvimento em possível esquema de corrupção, né? E agora esse presidente que assume, sendo o presidente, digamos, da confiança do torcedor até o momento, porém o Neto viria para mudar esse jogo, né? Virar a página e aí quem sabe resgatar, né, o Corinthians, né, dessa situação na qual ele se encontra, de dívidas, né, de escândalos, de corrupção, de uso de cartão corporativo e por aí adiante. Né? Eu só não tenho estrutura e eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Mas talvez, conversando com o Cascão ontem, um papo sério ontem nosso, Cascão, fui para casa, talvez em 2030, com o fiel torcedor, eu me candidate. Desculpa. Tarde demais, meu irmão. Mas aí não esquece. O que mais tem do Corinthians lá, Luiz Fabiano e Monstro Sagrado? A gente estava repercutindo ontem sobre a proposta de reforma do Estatuto no Corinthians. O anteprojeto foi apresentado à imprensa em entrevista coletiva do Romeu Tuma Júnior e traz justamente esse ponto do direito ao voto do fiel torcedor. Hoje, quem define o presidente do Corinthians são os sócios do clube. Agora você teria uma nova condição dentro do plano de fiel torcedor, os sócios do futebol, que seria o fiel Gozado, o presidente do conselho falou assim, olha, quem faz o futebol é o social. Não é o social, é o futebol que faz o social, meu irmão. Aliás, é o social que arrebentou com o Corinthians durante mais de 30 anos. É o social que tem 300 pessoas e que deixaram com que o Andrés, que renovação e transparência, ficasse no poder, e o seu Dualib também, que já morreu, mas ele é um dos maiores culpados de tudo que aconteceu. Foram 11 anos de vergonha, 11 não, 14 anos de vergonha. Não é nem que o social faz o futebol, ele desfaz o futebol. Exatamente isso. Eu trago números para isso, porque o futebol do Corinthians apresentou superávit nos primeiros 6 meses do ano de 30 milhões de reais, enquanto o clube social apresentou um déficit de 90 milhões de reais. Aí fica o Senadinho, fica lá onde os caras tomam. Sabe quanto que o presidente, para disputar eleição no Corinthians, quanto que ele gasta? 4 milhões. Sabe por que gasta 4 milhões? Eu não vou gastar 4 milhões. Eu não vou gastar 1 centavo. Quer votar em mim, você vota, irmão. Não quer votar em mim, você não vota. O problema é seu. Eu não vou dar churrasco, eu não vou pagar inadimplentes. Eu não vou dar churrasco todo dia, eu não vou comprar camisa. Eu não vou levar... Por todas essas regalias aí que muitas pessoas têm dentro do clube, né? Então pode ser que seja mais um empecilho para que o Neto possa se candidatar aí à presidência, né? Para que ele possa ganhar, na verdade, né? Então, tudo isso pode complicar a situação dele. O pessoal para tocar lá em aquelas coisas lá de caminhão. Eu não vou fazer nada disso, cara.
Só absurdo o que fizeram e o que fazem. Aí usa o cartão corporativo para acabar com o clube que fala o que ama. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Imagina se odiasse. Pode falar que é sada? Vamos ser realistas. Para você se candidatar à presidência do Corinthians, você precisa fazer parte de uma chapa, certo? Não necessariamente, ele pode ser independente. Mas eu posso ser independente. O apoio, Não, quando eu digo de uma chapa o Neto precisa de um apoio lá dentro, né? Precisa construir um apoio lá dentro. Como é que você falou? Você precisa de... Não, você falou uma outra. Quem? Craque Neto. Ah, tá. Ah, agora sim. Não, Netão. Craque! Agora sim. Neto pra você, que Eu tô falando muito sério. Porque Mas é sério que eu tô falando. Porque eu acho que você seria uma grande saída... Eu tô falando muito sério, cara. Eu sei, mas eu tô pensando muito sério. Se você esperar 2030, meu irmão... Aí virou poupa-tempo. Não, também não precisa... Bom, eu sou suspeito a falar por ser fã do Neto, né? Acreditar aí que ele possa resgatar o Corinthians mesmo não sendo torcedor do time, né? Por toda a sinceridade dele, né? Por toda essa seriedade que ele tem no trabalho, né? Claro, a gente conhece melhor as pessoas quando elas têm poder, né? Então, muitas pessoas chegaram como mocinhos e acabaram saindo pelas portas do fundo aí como vilões, né, no futebol do Corinthians. Não, estamos falando sério. O seu vai virar o quê? Panetone, é isso? Não, mas o da gente é da gente. É da gente? Pô, eu tô falando sério, tá brincando? Não, eu tô falando sério. Não, se você esperar para 2030, aí você vai ter que tirar, quando você for tirar a sua habilitação de novo, renovar, você vai ter que ir lá, que vai ser maior. E o seu vai virar fábrica da Bis? Não, é só um contratozinho, rapidinho. Tá legal pra caramba, né? Uma pergunta, quem te apoia hoje? Ninguém. A verdade, eu não tenho força nenhuma socialmente, Quesada. Então, é isso. Porque eu não vou no catetinho, eu não vou no bocha, eu não vou no futebol. Não tá todo sábado de manhã lá fazendo... Eu não tô todo dia lá porque eu trabalho, né? Então. Eu trabalho de segunda a segunda. Então eu não posso estar todo dia lá no Senadinho, eu não posso fazer churrasco, pagar espetinho. Não. Agora, se o cara quiser votar em mim, o que ele vai falar? Pô, esse cara aí pode ser uma coisa que para dar um pontapé para a organização. Por exemplo, meu irmão, duvido dó que eu deixaria a folha ser 25 milhões de euros. Eu mando a maioria tudo embora. Eu faço uma folha diferente, modifico. E aí o departamento amador, eu preciso ter 4 jogadores, departamento amador, no ano. 4, titular. Eu vendo cada um por 20 milhões de euros. No final do ano, quanto que eu tenho? 80 milhões de euros. Bom, isso é uma verdade, né? Todo mundo já sabe o quanto o Corinthians acabou errando em algumas vendas, né? Vendendo jogadores por preço muito abaixo do mercado, por também precisar desse valor, né? Para poder cobrir outros compromissos aí do clube. Porém, realmente foram feitos muitos contratos aí, digamos, de valores que fogem da capacidade, né, de um clube nessa situação para poder pagar, principalmente o contrato desses 9 jogadores agora, né, com regalias que não estão hoje nas condições Corinthians, né? E o Neto promete vir com uma visão para mudar tudo isso. Agora ninguém faz isso. O que os caras fizeram com os jogadores, com o Duílio? O que fizeram com todos os outros? Enfiaram aonde os jogadores? E agora o que vai ter que fazer com o Breno Bidon, com o Tchoca, com o Guinegão e com o André, né? Com o André. Vai ter que vender os 4 para pagar o Memphis, que vai ser um rombo de 100 milhões, para pagar o Garro, para pagar o Félix Torres, para pagar o Kaká. Sabe quanto que vai ser para pagar esses jogadores que eu estou falando? 200 milhões. 200 milhões, porque já são 138 sem o Memphis do transfer ban. Quando o Memphis for embora, vai ser mais 80 milhões. Aí vocês, que são puxa-saco dele, vocês vão ver o que vai acontecer. Pode falar, Luiz Fabiano. Você tem um negócio que poucos no Parque São Jorge têm. Você apresenta seu imposto de renda tranquilo, sabendo que não tem complicação nenhuma. Aí eu vou apresentar quantos apartamentos eu tenho. Eu vou falar quanto que eu ganho por mês. Eu vou falar quantas casas eu tenho. Eu vou falar quantos terrenos eu tenho. Tá aqui, ó. O meu imposto de renda tá aqui. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Agora, para eu ser presidente, pelo estatuto, tem que ter salário, irmão. Também é. Não pode o presidente do clube não ter salário. Aí o Matheus Biduca aqui 500 pau e o... Até porque hoje, né, se o Neto deixa o Grupo Bandeirantes e para de fazer esses 2 programas, né, convenhamos que ele deve ganhar um bom salário, né, merecimento por todo o trabalho desenvolvido, porém, sem renda, né,
para trabalhar num clube no qual exige toma todo o tempo ali, né, do dirigente, né, do responsável ali pela direção do clube, toma muito tempo até para organizar a casa, né, poder deixar as coisas, encaminhar as coisas para que elas fiquem em ordem, montar um planejamento, né, para o próximo ano após a eleição, né, rever ali o fluxo de caixa, as contas que o clube tem, o que o clube tem a receber, o que o clube ainda tem para antecipar, o que já foi antecipado. Então, tudo isso, né, organizar, colocar novos funcionários, tirar os funcionários que não estão sendo necessários ou que não são da confiança da nova presidência. Então, tudo isso toma um tempo muito grande, fica, bem dizer, impossível, né? Tá fazendo 2 programas na televisão e poder estar à frente do clube, né? Que exige bastante comprometimento. E o presidente não tem salário. Aí o Héctor Hernanes ganha 150 mil dólares, o presidente não tem salário. Aí você pega o Félix Torres, ganha 1 milhão, o Romero ganha 1 milhão, e o presidente que gera tudo aquilo não tem salário. Tem que ter no mínimo 250 mil reais de salário. Um presidente do Corinthians e qualquer outro clube grande. Porque aí ele fala assim, meu irmão, quanto que eu devo aqui? 2 milhões e 700? Se eu pegar o clube e eu ficar devendo depois do meu mandato de 3 anos, 2 milhões e 800, eu tenho que dar os meus bens. Eu tenho que vender meus bens. Alguém faz isso? Não. O que eles fazem? Compra Tadala, compra Babyliss lá, compra McDonald's, nota free supermercado, churrascaria, relógio na Gaster. Mas como é que nós vamos sobreviver? Um time que tem 1 bilhão e 100, não é 1 bilhão e 100? Eu vou fazer uma conta bem rápida aí, porque eu sou igual quitandeiro. Nas minhas coisas que eu tenho e naquilo que eu conquistei na minha vida. Eu sempre comprei as coisas financiado e nunca trazei. Aí é o seguinte, ó, então eu ganho 1 bilhão e 100, não é? O Corinthians? Quanto que é no ano? De folha? 500 milhões. Sobram 600 milhões. Pô, é grana pra caramba. Cara, onde estão esses 600 milhões? Não é simples isso? Muito. O Corinthians arrecada 1 bilhão e 100. E o Corinthians tem uma dívida de 560 milhões. Por ano. Por ano. Cadê o restante do dinheiro? Aonde está? Ação trabalhista, cartão corporativo, juros, administração, juros, tudo isso. Aí ninguém vai lá. Qual foi o financeiro que foi lá e estancou? Fala um. Qual foi o diretor de futebol que foi lá e estancou? Qual foi o vice-presidente que foi lá e estancou? Sabe quem fez isso? O Nenê do Posto agora. O Nenê do Posto, o diretor do Amador, ele estancou, ele mandou 70 pessoas embora. O Osmar Stabile mandou 90 pessoas embora, que não faziam nada e ganhava 15 mil reais por mês. Pô. Sem função. Então, tudo isso, né, todo esse escândalo que acabou saindo aí do cartão corporativo, né, e dessas pessoas que tinham cargos no Corinthians sem colaborar em nada com o clube, né, até mesmo vários jogadores da base que foram contratados, né, a pedido de... Ninguém sabe quem pediu, né, ninguém sabe quem solicitou esses jogadores, então foram contratados, se eu não me engano, aí mais de 30 jogadores, né, para a base do Corinthians e o próprio Danilo, que saiu, né, foi demitido, ele mesmo confessou que não sabe quem solicitou esses jogadores, porque ele não solicitou, né? 15 pau por mês sem função. Na lógica que vai quebrar. Como é que eu fico devendo para 6 empresários 270 milhões? E eu pago juros ao mês a 1,9, 2 pontos. Vai quebrar. Como é que eu posso ter um camarote lá, que eu já sei, não vou falar a marca. Ele paga 2 milhões, se for mentira, vai lá com o financeiro, com o advogado do Corinthians, vai com o presidente do Corinthians. Eles dão 2 milhões no ano para o Corinthians. Eles pegam 500 ingressos por jogo. 4 jogos no mês, 2 mil ingressos, não é? 800 pau. Não é o Fielzone do Léo, deixar bem claro. Quanto que ele arrecada por jogo? 400 mil reais. Por jogo. 4 jogos. Ele bate o ano em um mês. 1,6. Cara, como é que eu posso fazer isso com o clube? Estacionamento não é meu. Bares não é do clube. Estádio não é do clube. Cara, quem que administrou tudo isso aí? Não foi o Andrés? Não foi o Roberto Andrade? Não foi o Duílio? Não foi o Mário Gobi? Bom, o clube está nessa situação, né? Como já falamos aí, como o Neto já expôs também,
devido a gestões anteriores, né, no qual foi construído o estádio, né? O Corinthians financiou esse estádio, pagou algumas parcelas, depois ficou muito tempo sem pagar. Depois o próprio Andreas veio, né, a público com uma folha falando que o estádio estava quitado e, na verdade, ele não estava, as dívidas estão se acumulando, sem contar que o clube não possui os benefícios que o estádio pode te dar, né, que é o bar, que é o estacionamento, né, tudo isso é renda para o clube. Sem contar os camarotes hoje na mão de várias pessoas, né, que muitas delas não têm nem ligação com o Corinthians, nunca prestaram nenhum tipo de serviço, né, para poder ajudar o Corinthians nessa situação. Né? Não foi o Augusto agora que... Agora, quem está fazendo uma coisa que ninguém acreditava é o Osmar Stabile. Por incrível que pareça, e está fazendo um trabalho administrativamente, fazendo. E tem uma outra coisa, vocês que têm um monte de informação, Cascão, você, é o seguinte, e para o Osmar Stabile ter isso, ele teve que fazer concessões. Como é que ele vai entrar lá e não vai fazer concessão com as pessoas que eram do Andrés, do Augusto? Acho que vai, pô. Na política eles não fazem, né? Uma hora o cara é PSDB, outra hora ele é PL, outra hora ele é PMDB, outra hora ele é PT, e aí não sei o que, a grana. Ô, gente, estão brincando comigo. Ô, garotinho, papo reto é isso aqui mesmo. Sinal, Cascão, a gente já tinha falado também em relação a tudo, quando eu dou essas loucuras, a gente ia falar do Flamengo. Aí depois ia falar do Palmeiras. Eu mudei tudo. Que bom. Por isso que Entendeu? a gente pergunta. Porque veio na minha cabeça umas coisas aí, eu falei, não é possível, cara. E veio com as suas informações também. O que mais você tem de informação em relação a tudo que aconteceu ontem e o que vai acontecer e quais são os trâmites agora em relação à parte política? Hoje teve pelo menos uma luz no fim do túnel para o corintiano, craque. Foi a apresentação oficial do projeto da Safiel, que busca vender parte do Corinthians para acionistas. Vamos lá, torcedores. tem que ter 1 milhão de torcedor para dar R$1.000 para ter 1 bilhão. A torcida não fez agora aí o movimento para pagar a arena? Sabe quantas pessoas deram dinheiro? Vocês sabem ou não? 168 mil. Gente, de 35 milhões. Pouco. Não, eu acho até que em relação à torcida, arrecadou 43 milhões ou 41 milhões? 40 milhões, né? 40 milhões. 41 milhões. Que demorou quanto tempo? Como é que você vai ser Safiel? Isso é o pensamento meu. Eu sou contra. Eu sou contra. Totalmente contra. Aí você fala, olha, se a gente tiver 1.000 corintianos que deem R$1.000... Não, é R$1.000... Aí a gente vai ter 1 bilhão, não sei o quê, e você vai ser dono, você vai ter uma parte... No Corinthians, irmão, olha que perder um campeonato, perder um clássico, vocês não aguentam ficar lá no Corinthians, gente. O que tem que fazer é ver aquilo que foi feito no Flamengo, com o Eduardo Bandeira, que jogava em Volta Redonda, e todo mundo metendo o pau dele, a equipe do Flamengo brigando para não cair no Carioca, não, mas no Brasileiro mal. Fazer o que o Paulo Nobre fez, fazer o que também o Gagliotti fez e o que Leila fez. Mas o mais importante disso é ser honesto, é ter honestidade. Então, quanto que eu arrecado por mês? 20 milhões. Eu não posso gastar 15. Exatamente. Não é verdade? Eu não posso estar no transfer ban toda hora. Eu não posso ter ação trabalhista toda hora. Vai você, negociante, vai você, empresário, em qualquer ramo de profissão, você não pagar o seu funcionário. Você não pagar a gasolina, você não pagar o seu IPVA, você não pagar o seu plano de saúde, você não pagar o seu condomínio. O que esses caras fazem? Não paga nada disso. Mas pergunta se eles têm algum débito na casa deles. Pergunta se eles têm os débitos da escola das filhas, dos filhos, do carro dos filhos, que a maioria nem trabalha. Pergunta se eles têm algum problema de condomínio. Pergunta se eles têm algum problema de cartão. Pergunta se eles pagam o mínimo, como o Corinthians pagou o mínimo do cartão. O que é pagar o mínimo no cartão de crédito? É 300% de juros. Ou você pega dinheiro emprestado na Crefisa, consignado. Aí você larga o seu rim, você larga a córnea. Aí eles têm avião, a titia Leila tem avião. Você pega os aposentados, aí você vai lá e prestar R$300, você fica devendo a sua vida. Você deve a sua vida. Aí você não sabe como você vive. É isso, por isso que esses caras ficam ricos, milionários. Por que faz? Porque de 26 bancos, a Crefisa ganhou do Itaú, ganhou do Bradesco,
De 26 bancos, ela ganhou 25. Não é possível os caras ganhar do Bradesco. Não é possível ganhar do Itaú. E não ter loja física. Vocês já viram alguma loja física da Crefisa, a não ser na Teodoro Sampaio? Alguém sabe alguma loja física da Crefisa aqui na Morumbi? Aonde você mora? Você já viu? Não. Aonde você mora? Você já viu? Nunca vi. Aonde você mora? Você já viu? Aonde nós moramos? Vocês já viram? Ninguém viu. E como é que eles são esses monstros sagrados lá? Não é verdade? A Crefisa aí fugindo do título do vídeo, né? Mas a Crefisa também envolvida aí em alguns escândalos, né? Tem sendo investigada, né? Empresa da presidente do Corinthians, né? A Leila Pereira. Então a Crefisa aí está com sérios problemas aí por conta dos empréstimos consignados. Voltando para o Corinthians, talvez a solução seja isso, né, Souza? Qual que é o seu entendimento, Quesada e Luiz Fabiani? Com toda certeza, né? Chegar alguém honesta, né? Que fale aquilo e cumpra aquilo que promete, né? Não seja igual a maioria dos nossos políticos que antes da eleição promete um monte de coisa e na hora de fazer não fazem. Eu acho que o Corinthians tem potencial para isso. Ezequiel, quando se candidatou em Campinas. Ezequiel, o ídolo do Corinthians. Ele estava no palanque. Ezequiel. Tinha 8. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora aí. Se inscreva no canal aí, aperte o sininho para poder receber mais vídeos como esse. Obrigado.